Não é banal a tarefa de reconstruir a credibilidade da ciência no Brasil depois dos anos Bolsonaro. Mas um dos escolhidos para esse trabalho viu o processo de destruição por dentro, bem de pertinho, e ele conhece os caminhos. O físico Ricardo Galvão assumiu agora no governo Lula o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas antes, ele havia liderado o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá no primeiro ano do governo anterior. E ele sofreu ataques tão ferozes que, para proteger o Instituto, optou por sair e denunciar ao mundo o que estava sendo feito com os dados sobre desmatamento na Amazônia. Galvão é generoso quando ele admite que, mesmo com o corpo de funcionários reduzido à metade, o CNPq conseguiu se manter funcional nos 4 anos da gestão do ministro astronauta Marcos Pontes. Mas agora, além de recompor os valores das bolsas aos pesquisadores, o professor emérito da USP quer que o Estado cumpra a sua função primordial de articulador com o setor produtivo, a indústria, os empresários, para que se fomente a inovação, a pesquisa e a ciência. Isso em tempos de negacionismo, obscurantismo, crise. É desse enorme desafio que o professor Ricardo Galvão fala com a gente agora. Vem! Professor Ricardo Galvão, muitíssimo obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite para participar do Conversas com o Meio dessa semana. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Flávio, uma satisfação estar contigo. Professor, a gente conhece a sua história, sabe da extensão da sua carreira, dos desafios que o senhor já topou pela frente, mas eu vou pedir licença de começar de trás para frente e falar um pouquinho com o senhor do estado de coisas em que o senhor encontrou o CNPq nessa nova tarefa aí no governo Lula. Como é que o senhor encontrou o estado do Conselho e como escolheu por onde começar esse novo trabalho? Bom, Flávio, eu vou dar a resposta começando um passo antes. Eu fiz parte da equipe de transição, do grupo de trabalho Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós pudemos elaborar um estudo mais detalhado, melhor dizendo, do que houve, do desmonte que houve na infraestrutura de ciência e tecnologia no governo Bolsonaro, em particular no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E eu esperava até uma certa situação difícil no CNPq, porque nos últimos anos tivemos uma redução orçamentária não muito alta, mas, vamos dizer assim, mensurável, bastante mensurável. E então já vim esperando uma situação difícil, mas não encontrei tão difícil assim. E eu quero, inclusive, elogiar, porque, apesar do CNPq, nos últimos 10 anos, ter tido uma redução de cerca de 700 servidores para cerca de menos da metade, os servidores mantiveram a instituição funcionando, com todas as dificuldades, mesmo com falta de recursos, a nossa plataforma Chagas, Carlos Chagas e nossa, agora esqueci o nome. Lattes? Tem que corrigir. Plataforma Lattes e Carlos Chagas, embora numa situação difícil, estavam funcionando, tiveram problemas, estiveram funcionando. E o presidente anterior, ele manteve o CNPq contra alguns esforços que houveram para fazer a junção do CNPq com a CAPES. Então, a situação não foi tão ruim como eu pensava que seria. E isso me ajudou um pouco a programar o que nós vamos fazer no futuro. Eu não tenho todas as prioridades ainda definidas, claramente, Flávio. O que acontece? Entrei há pouco, no final do ano passado, o CNPq fez um novo plano estratégico, nós temos que ver como vai ser elaborado, E o que eu acho que talvez não deveria ter sido feito tão próximo do final do governo
foi uma reestruturação do CNPq. Então, o CNPq tem uma estrutura nova e nós temos que aprender a ver como ela está operando e se é eficiente ou não. Não temos condições de saber se tem coisas a serem modificadas ou não. Hoje mesmo, em conversa com os membros dos sindicatos, eu decidi formar um grupo de trabalho para acompanhar a implantação dessa nova estrutura, como está funcionando, como está desenvolvendo. Essa é uma das primeiras missões mais executivas, né? Mas tem objetivos, sim, a longo prazo. Além da questão do orçamento, nós temos que nos preocupar fortemente com o aumento do orçamento para fomento à pesquisa, porque nós conseguimos recuperar recursos para bolsas, mestrado, doutorado e outras bolsas, mas para fomento à pesquisa, não. Para dar um número claro, com a PEC da transição, houve um aumento substancial nos recursos do CNPq, mas foram cerca de 403 milhões para bolsas e só 150 milhões para fomento. E esses recursos estão muito aquém das necessidades do grupo de pesquisa do país. Então, o primeiro objetivo vai ser encontrar os mecanismos para aumentar esse orçamento. Um outro mais a longo prazo também, mas já começamos esse ano, é incrementar cada vez mais as nossas atividades em inovação tecnológica. Então, colaboração com a indústria, programas de doutorados na indústria, pós-doutorado na indústria, e assim por diante. E fortalecer fortemente a interação com as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Já no ano passado, teve um programa muito interessante que o CNPq celebrou com essas fundações estaduais, de fixação de doutores no país. Então, bolsas que o CNPq fornece uma parte e as fundações estaduais outra parte, para ter projetos que fixem os doutores no país, tentando reverter essa diáspora que nós estamos observando mais recentemente. Então, essa vai ser uma ação importante a tomarmos também. Legal. Professor, o senhor já desenhou aí alguns pontos que eu gostaria de explorar um pouquinho mais a fundo. O primeiro dele, até talvez seja o mais breve, o mais técnico, assim, por assim dizer, que é o que é essa nova estrutura do CNPq, o que ela implica exatamente? O que mudou? Mudou algo na missão ou é algo mais interno de remanejamento de pessoal? É a estrutura organizacional. A missão não, o objetivo do CNPq não. Então, foram juntadas algumas diretorias, que existiam foram juntadas numa diretoria científica só, alterou-se um pouco as coordenações. Isso tudo também foi motivado por uma reestruturação que o governo anterior fez, nos cargos comissionados, né? Então, existiu uma reestruturação e também agora com os novos ministérios criados pelo presidente Lula não implicaram no aumento de pessoal. Então, isso naturalmente teve que haver uma redistribuição de pessoal praticamente em todos os ministérios, né? Então, parte da reestruturação é baseada nisso, mas não uma reestruturação nos objetivos fundamentais da ação do CNPq. E também, antes da gente entrar na questão do orçamento, as questões mais de longo prazo, né, de orçamento e de relações com fundações estaduais, o senhor mencionou que houve uma tentativa de fusão do CNPq com a CAPES, né, no governo anterior. Qual que é a tua opinião sobre isso? Por que o senhor defendeu o fato de o presidente anterior do Conselho ter brecado, ter se oposto a isso, né? Mas eu quero entender um pouquinho a tua visão do porquê que isso não era uma boa ideia e por que foi importante isso não ter acontecido. São duas instituições que, aparentemente, embora tenham objetivos paralelos, né, são objetivos distintos. Primeiro, o CNPq foi criado inicialmente, aliás, antes da CAPES, para fomento à pesquisa, até incrementar a pesquisa científica no país. Então, formalmente, o objetivo do CNPq é prover recursos para laboratórios de pesquisa, para novos projetos e para bolsas
de capacitação, mestrado, doutorado e principalmente pós-doutoramento para, então, desenvolver pesquisa científica no país. A CAPES tem uma missão um pouco diferente, é também prover bolsas para mestrado e doutorado para a formação de docentes de nível superior. É claro que boa parte das bolsas do CNPq vão também para universidades que formam professores do ensino superior. Mas, por exemplo, nós temos no país várias instituições de pesquisa. O Instituto de Pesquisa, o próprio INPE, que eu fui diretor, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por exemplo, que não necessariamente tem que ter formação de pessoas, mas tem projetos de pesquisa enormes. Então, são objetivos paralelos, mas distintos, né? E não teria nenhuma razão para juntar esses dois objetivos. Inclusive, é bom para a comunidade científica brasileira que tem duas fontes distintas para buscar os recursos. E essa a possibilidade, muitas vezes, permite que um projeto que não seria apoiado numa instituição seja apoiado na outra. Interessante, ótimo. Essa explicação é bem importante, eu acho bem didática para o nosso público, que às vezes confunde um pouco a função, né, de cada uma dessas instituições. Então, acho bem bacana. Bom, aí o senhor mencionou também já a questão orçamentária, né? Como a PEC da transição já recompôs, em parte, essa redução. Conta um pouquinho para a gente as fontes desses recursos e como eles são distribuídos serão distribuídos na tua gestão, enfim, como é que o senhor enxerga na situação atual, que é de aperto, não é uma situação de dinheiro abundante, dinheiro público abundante, pelo menos, né? Então, como é que o senhor está enxergando essa questão orçamentária para o CNPq nesse início e mais no médio prazo? Então, na lei orçamentária anual, a LOA, que foi proposta pelo governo anterior, o orçamento do CNPq seria da ordem de R$ 1.500 bilhões. Com a PEC, nós estamos subindo para R$ 1.900 bilhões. Então, um aumento substancial, né? Boa parte desses recursos vão para as bolsas. Então, é um fator de um pouco mais de 3 que vai para bolsas de pesquisa, aumentar as bolsas, não só de pesquisa, bolsas de mestrado, doutorado, mas algumas bolsas importantíssimas. Uma que nós estamos valorizando é a chamada Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é uma bolsa para estudantes do ensino médio, que tem prêmios em Olimpíadas, as várias Olimpíadas. Inclusive, nós recebemos parte dos recursos do programa Bolsa Família. Então, nós queremos aumentar muito o número dessas bolsas, porque é importantíssimo despertar no jovem, já onde ele está no ensino médio, né? que ele já despertar o amor, vamos dizer assim, para a ciência. Nós vamos fortalecer isso bastante. E também nós estamos procurando fortalecer as bolsas de pesquisa para desenvolvimento de projetos de pesquisa, mas, embora não tenha ainda tantos recursos para o laboratório. Mas a grande concentração vai ser bolsa de mestrado e doutorado. Uma recuperação do valor dessas bolsas, né, que desde 2013 não é aumentado, né, e nós temos que, por causa disso, inclusive, nos 2 últimos anos, a demanda por bolsas caiu. Essa demanda caiu, teve, claro, o efeito da Covid, mas também a bolsa de mestrado por R$ 1.500, é muito difícil pensar num aluno que se forma em engenharia, medicina, qualquer carreira, principalmente na área de tecnologia da informação, que vai deixar de ir para o mercado para fazer um mestrado com uma bolsa dessa, que exige dedicação exclusiva, né? Então, o grande foco está sendo tanto nosso como da CAPES recuperar parcialmente o valor dessas bolsas, né? E outro que nós prevemos para o futuro é, outra vez, fortalecer ainda mais os recursos para projetos de pesquisa e para interação com o setor produtivo. Então, por exemplo, outra semana nós tivemos contato com a Embraer tem alguns projetos novos de desenvolvimento, aliás, muito interessante, de fazer um sistema de produção de energia utilizando fluxos marítimos, né?
e que para desenvolver isso é preciso pesquisa a nível de doutoramento. Então, nós queremos um acordo com ela para ter doutores para poder atuar na Embraer. Nós estamos vendo com uma importância enorme, porque o Brasil melhorou muito a pesquisa, mas em questão de inovação estamos muito atrás com relação a vários outros países. Muito bem. E aí o senhor tocou num ponto que eu acho bastante interessante para discutir um pouco mais com alguém como o senhor, que tem uma vida dedicada à ciência e à gestão de entidades científicas, né? Então, públicas, enfim, não é só academia, mas também uma parte de gestão que o senhor tem. A gente ouve há décadas se falar dessa necessidade de aproximar o setor produtivo, o setor privado, inclusive, desse fomento, né? Do fomento à pesquisa, à inovação. Na tua experiência, essa aproximação já aconteceu em algum momento? A gente já rompeu a barreira de uma forma eficiente alguma vez, para a gente poder usar isso de ponto de partida ou de patamar? Enfim, em que pé que a gente está nisso? Isso é uma utopia ou isso já tem na prática e é só uma questão de ampliar? Não, essa pergunta é extremamente relevante, Flávia, e a resposta exige um pouquinho de elaboração, né? Nós temos casos, exemplos paradigmáticos no Brasil do efeito importante da ciência no desenvolvimento tecnológico. Um que eu gosto de citar, por exemplo, é a nossa grande melhoria na agricultura tropical que nós temos, promovida pela Embrapa, né? E isso saiu, por exemplo, de um trabalho científico básico da professora Joana Dobenheimer, que era uma pesquisadora da Embrapa, ela faleceu, mas que fez estudos de incorporação de nitrogênio ao solo através da leguminosa plantio verde. Era um trabalho científico, o pessoal não tinha essa ideia, mas acabou revertendo um grande benefício para o país. Tem outros exemplos, um exemplo que sempre se cita é o caso da Embraer, saindo todo o investimento que foi feito no ITA, na pesquisa na área espacial, né? Mas a situação ainda está nós estamos muito longe do desejável, Flávio. Eu estava até falando há pouco sobre isso. A sociedade tem uma percepção do cientista como um professor pardal. Tu tens um problema, leva a ele o problema e um mês depois ele resolve o problema. Ciência não é assim. A produção para os benefícios para a sociedade, para o desenvolvimento tecnológico no setor produtivo, só acontece em países que têm uma forte pesquisa básica instalada. Esse é o ponto, tem uma estrutura científica. Veja, por exemplo, o desenvolvimento da vacina para a Covid, que as pessoas falam, bom, isso foi feito em um ano, nunca aconteceu isso. Não é que a Covid surgiu, alguém foi ao Butantan e falou, agora vocês têm que desenvolver vacina. Eles faziam isso há 50 anos, certo? Diferentes tipos. Tem toda uma estrutura, ciência base desenvolvida. O que falta ao país, Flávia, é transpor o que nós chamamos do Vale da Morte, que é o seguinte: quando você tem um laboratório na universidade, um instituto de pesquisa, começa a fazer algum trabalho de pesquisa básica que tenha, por exemplo, uma possível aplicação, um spin-up, alguma coisa que vai produzir. Ora, naturalmente, num laboratório de pesquisa universitária, não cabe ao pesquisador, e ele não tem investimentos para levar isso a um produto final que vai ser vendido, sabe? Então, essa questão de inovação no mundo todo, tem toda uma classificação que na NASA se classifica, eles chamam de TRL, que vai de 1 a 10. TRL quer dizer Technology Readiness Level. Quer dizer, o nível de aprontamento, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Então, eles mostram que os laboratórios universitários, laboratório de pesquisa, vão no máximo ao que chamam TRL 3, quer dizer, levar aquilo que eles fizeram, se vê que tem uma aplicação, até um produto que possa ser visto como uma prova de conceito. Para isso se tornar um produto que vá ao mercado, é necessária a ação empresarial. É necessário que as empresas tenham laboratório de pesquisa,
que vão e entram em contato e desenvolvem esse produto num estágio que nós chamamos de Vale da Morte, porque é onde geralmente fracassa. Um produto que não é vendável ainda, mas que as empresas queiram investir nele. E esse é o grande problema do Brasil. Na minha área, por exemplo, trabalho em física, 80% de todos os doutores em física nos Estados Unidos estão empregados na iniciativa privada, não são em laboratórios de governo. Sabe? Então, as empresas, tem empresas famosíssimas, como a Bell, que tinha o laboratório Bell, que não tem mais, teve mais de 20 prêmios Nobel. Então, essas empresas tinham laboratórios que investiam para fazer o desenvolvimento, cruzar esse Vale da Morte. Nós não temos isso no Brasil bem desenvolvido. Fora algumas raras exceções, algumas empresas, a própria Embraer, a WEG e outras empresas, tem isso daí, mas muito pouco desenvolvido. E nisso que é necessário, Flávio, uma ação forte e articuladora do Estado, que nunca houve. Uhum. Eu espero que o governo abra os olhos para isso, né? Porque quando eu era jovem, quando voltei do doutoramento, havia, eu reconheço na própria academia, uma certa resistência ao pesquisador trabalhar em coisas para a indústria. Uhum. Isso não existe mais. Hoje existe uma disponibilidade para uma interação com a indústria. Nós temos o novo marco legal de ciência e tecnologia, que facilita muito a interação entre o Instituto de Pesquisa do Governo, a universidade e o setor produtivo, mas ainda estão patinando, infelizmente. Então, essa ação articuladora do Estado é essencial que seja desenvolvida. O senhor já teve a oportunidade de conversar com empresários nesta nova etapa, né? Para sentir um pouco a disposição disso neste momento? A gente está falando tanto de arcabouço fiscal, juros, inflação, parece que as preocupações estão mais na macroeconomia e pouco no investimento, né? Na coisa do longo prazo. Eu queria entender se o senhor já tem um pouquinho o feeling de se há essa abertura para cruzar esse vale. Eu acho que está surgindo em algumas áreas. Por exemplo, em tecnologia da informação é óbvio que está surgindo, nós temos vários spin-ups, várias startups que estão acontecendo em tecnologia da informação, e agora nós estamos indo cada vez mais no desenvolvimento futuro, a questão de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, que são áreas que são possíveis de desenvolver, às vezes sem muito investimento em laboratório. No INPE, nós tivemos exemplo. Os 3 satélites brasileiros que estão voando, inclusive com a colaboração dos chineses, as câmeras ópticas que tiram fotografias desse satélite foi desenvolvida por empresa nacional sob encomenda do INPE. Certo? Uhum. Foram empresas que investiram. Mas é verdade que são uma empresa dela de São Carlos que saiu da própria universidade. Então, formada por pesquisadores que já tinham para isso. Eu mesmo, no meu laboratório na USP, desenvolvemos um exemplo bem claro disso, um protótipo de um amplificador de radiofrequência que tinha que ir para um laboratório do exterior, laboratório europeu, da europeia, na colaboração que nós tínhamos com ele. No laboratório da universidade, nós fazemos uma coisa que é literalmente gambiarra, né? Mostramos, montamos, etc. Isso não pode exportar. Então, nós fizemos um acordo com uma empresa que desenvolveu o produto final para nós. Então, eu tenho tido exemplos, né? Mas eles são difíceis. Muitos empresários que procuram a academia, às vezes eles querem que os pesquisadores já entreguem um produto pronto. Eles não têm uma percepção do que... A universidade não deve, e não tem obrigação, e não deve fazer nenhum produto para a indústria. A indústria tem que ir lá, tem que ver o conceito, ver se é aplicável, estabelecer um diálogo, né? E colocar pesquisadores dele, engenheiros dele, trabalhando com os pesquisadores das instituições de pesquisa. Né? Na área espacial, nós conseguimos algum êxito nessa direção, mas eu já tive um exemplo muito negativo há cerca de 20 anos, que me decepcionou muito trabalhando com indústrias por isso. O senhor pode contar esse exemplo? Agora fiquei curiosa. Ou genericamente? Eu não vou dizer o nome da empresa, mas eu tive um aluno que, a minha área de trabalho chama-se Física de Plasma,
que estuda descargas elétricas, etc., né? E um aluno de graduação da USP, que nem era meu aluno, veio perguntar a mim se eu conhecia um tal de alto-falante a plasma, porque ele disse que era uma coisa que tinha uma resposta muito boa em alta frequência, bronca fluida. Eu falei, olha, eu não conheço, mas vamos pesquisar e ver o que é. E eu vi como é que era, como é que funcionava, e propus a ele fazer uma iniciação científica comigo, fazer um daqueles, né? Ele se entusiasmou muito, né? E até usou uma vela de carro a álcool, fazer descarga no ar, e desenvolvendo e a coisa funcionou. Aliás, não gostei porque ele treinou com uma música de rock, né? Eu falei, poxa, em vez de por causa da resposta em alta frequência, né? Um colega meu, que é um médico cardiologista famoso em São Paulo, ele também gosta de questão de música, soube disso, eu comentei com ele, eu ouvi, ele ficou entusiasmado. E ele disse-me, olha, eu sou médico, dono de uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome, de produtos alto-falantes, aparelhos de som no país. E eu acho que eles vão se interessar. E posso mandar 2 engenheiros deles para verem e ver se tem interesse? Ele, claro, envia. E eles vieram, marquei, né? E, é claro, a montagem foi uma montagem de laboratório de universidade. Fio para lá, para cá, o amplificador foi o próprio aluno que fez uns componentes, etc., né? Porque nós fazemos questão que os alunos coloquem mão na massa. E os 2 engenheiros ficaram entusiasmados. Falaram, olha, muito bom, professor, nós queremos, então, trazer o nosso pessoal de marketing, talvez fazer um convênio com o Instituto de Física. Eu falei, seria bom. Falei, professor, mas que, ao invés de ter essa montagem, será que o senhor não pode botar isso numa caixa final, bem bonitinho, com botão, com teclado, etc.? Eu falei, vão embora, acabou a conversa. Vocês não entendem o que é a função da indústria, o que é a função da universidade. E os mandei embora, sabe? Essa mentalidade, às vezes, que eu via no empresariado. Eles vão na universidade, no laboratório de pesquisa, quer que entregue um produto que eles possam vender amanhã. Não é assim. Não pode ser assim. E nesses 20 anos, a gente andou para frente em muitas coisas, inclusive em termos de mentalidade, e também para trás em outras, né? Eu queria ouvir um pouquinho do senhor. O senhor acha que o empresariado hoje ele está contaminado pelo obscurantismo, pela cabeça anticientífica, ou a necessidade de se produzir, de se ter lucro, inclusive, que é, enfim, dignamente a função né, do capital produtivo, fala mais alto e isso não contaminou a mentalidade empresarial? Olha, a situação do empresário, eu tenho que falar um pouquinho pelo lado dele também. Parte é compreensível, porque o arcabouço legal brasileiro é terrível. Inclusive, nós temos um marco legal de ciência e tecnologia que prevê contratações diretas de laboratório de pesquisa com empresas, celebrar acordos, etc. Cada vez que se quer celebrar um acordo desse tipo, é uma loucura, é uma dificuldade enorme. Os nossos advogados da Advocacia Geral da União sempre põem empecilhos, as coisas são difíceis, né? E, às vezes, o empresário não tem segurança do investimento. Mas, mais do que negacionismo, obscurantismo, Flávia, o que reina no empresariado é uma visão econômica míope, só enxerga a curto prazo. Né? E eles não veem, quando eles vão buscar alguma coisa, que eles querem uma coisa imediata. Né? Dá um exemplo que, como o Brasil deveria seguir, vou dar um exemplo claro. Hoje em dia, nós temos todas as luzes com LED, certo? LED branco, etc. Ora, o que permitiu o desenvolvimento desse LED branco, por exemplo, foi o descobrimento do LED azul. Como isso foi feito? Tinha uma empresa no Japão que era fabricante de lâmpadas, uma empresa muito pequena, fabricante de lâmpada acesa, lâmpada incandescente, isso na década de 60, né? Que não tinha quase nenhum valor na empresa, mas, como toda empresa japonesa, tinha um laboratório de pesquisa. O laboratório de pesquisa dela tinha 2 engenheiros e 2 técnicos. E um japonês, que tinha acabado de fazer acabar de graduar-se em engenharia elétrica, aplicou para trabalhar no laboratório dessa empresa, e aí uma coisa diferente do Brasil.
para fazer o seu mestrado em algo aplicado de interesse da empresa. Então, teve bolsa contratada para a empresa, prefeito, para fazer a história curta, ele propôs um projeto, em 3 anos, ele não conseguiu produzir o que ele propôs. Mas o dono da empresa, que era uma empresa pequena, acompanhou e falou, não conseguiu, mas o trabalho é bom, etc., vou te dar mais 3 anos. Aí ele propôs uma outra proposta, conseguiu em 3 anos, mas aquilo não se mostrou viável economicamente, não botar no mercado. Então, o dono da empresa falou, então vou deixar só um engenheiro, tu vai ficar sozinho com os 2 técnicos, tem mais 3 anos e veja o que você desenvolve. Ele desenvolveu o LED azul. Isso fez as ações da empresa aumentarem por fator mais de 10 mil, alcançou todo o mercado, uma das empresas mais ricas do mundo. Esse pesquisador da empresa, inclusive fez doutorado com isso, ganhou o prêmio Nobel e hoje é professor em Stanford. Uhum. Então, você veja, é um custo pequeno para a empresa. Era uma empresa pequena. Essa coisa o empresário brasileiro não faz. Uhum. Ele tem um laboratório mesmo a fundo perdido e nós temos possibilidade. Tem recursos da FINEP, nós temos um programa do CNPq de doutor na indústria, que damos bolsas para um doutor trabalhar em laboratórios industriais que tem pouca demanda. Então, essa é a visão míope, nem é negacionismo, a visão míope do empresariado brasileiro. Agora, perfeito, a gente já desenhou essa responsabilidade, né, da indústria, dos empresários. Vamos falar um pouquinho da outra ponta, então, né, do Estado. A gente está num momento em que um presidente assume um país que passou por 4 anos muito difíceis, depois nós vamos falar um pouquinho também da perspectiva do que o senhor viveu no governo anterior, e que tem uma cabeça mais à esquerda, mais desenvolvimentista, mais do papel do Estado, colocando dinheiro em várias frentes de ação. Ao mesmo tempo, há uma divisão, ou uma parte da sociedade que espera uma cabeça mais centrista, menos gastadora, e a gente pode falar da diferença de gasto com investimento, quero que o senhor fale um pouco. Como é que o senhor entende o papel do Estado em termos de gasto e investimento com ciência, com cientista e com tecnologia hoje? Então, Flávia, eu sempre digo que o Estado, a principal função do Estado, tem uma função articuladora. Então, o que eu quero dizer, vou dar exemplos que é mais fácil colocar, por exemplo. Nós temos agora, por exemplo, uma prioridade clara do Estado, que é a questão da Amazônia. Não só zerar completamente o desmatamento da Amazônia, mas isso não basta, né? Ter um desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Usando sua própria biodiversidade, todas as suas possibilidades. Houve até pessoas, não sei se associadas ao governo, que falaram que deveria ter, por exemplo, uma estatal que cuidasse da Amazônia. Até falaram um nome terrível, Amazonbras, não sei quem pensou num nome tão horrível, né? Mas eu sou contrário a isso. Eu acho que para fazer o desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós temos que ter uma ação articuladora do Estado. Então, por exemplo, o Estado identificar, como aliás a China faz um pouco, né? Identificar locais que tenham uma vocação com determinado produto, né? Incentivar a instalação de empresas, financiamento, etc. A ação do Estado tem que ser articulada. Por exemplo, a ação do Estado tem que ser primordial, claro, na formação de recursos humanos e saúde. Isso é essencial que o Estado faça, né? Eu não posso acreditar, embora eu tenha muitos amigos que sejam até de mentalidade bastante capitalista, né? Eu não posso pensar de maneira nenhuma, acho que é uma falácia, pensar que o capital privado só com competição vai cuidar da saúde, vai implementar as pessoas que que necessitam de apoio, os menos favorecidos. Isso o Estado tem que fazer, né? Educação e saúde, o Estado tem que ter um papel. Mas, por outro lado, tem uma interação com o setor produtivo, que seja um setor produtivo que não seja destruidor, né? Que não seja um setor produtivo como tem, aparentemente, muito na Amazônia. Vou dar outro exemplo para ti, né?
O professor Carlos Nobre sempre gosta de falar desse exemplo, desculpe, que é a rentabilidade com açaí na Amazônia, numa determinada área, é 10 vezes superior a você usar aquela mesma área para produzir gado. Então, no açaí, nós temos uma rentabilidade muito maior. Ora, mas quando nós viajamos para o exterior, vamos comprar qualquer produto de açaí lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, aonde que é industrializado o produto que se compra lá? Na Califórnia. Por que é na Califórnia? Porque foram 2 surfistas americanos que vieram para o Brasil, viram o potencial do açaí, certo? Foram para a Califórnia, registraram o nome e agora produzem. Imagine se o Estado tivesse tido uma ação articuladora, atraindo empresários, promovendo, fazendo toda a industrialização na Amazônia, o número de empregos que teríamos. Né? Então, falta essa visão, porque também, eu não falei dos empresários, mas também muito nos políticos, inclusive políticos mais locais, também tem uma visão muito míope. Eles, às vezes, não têm nem conhecimento para vir um pouco mais adiante. Né? Uhum. Então, nós temos, e por isso eu tenho dito várias palestras minhas, né? Nós não teremos no futuro, agora nesse século, no Brasil, um desenvolvimento que seja sustentável, economicamente justo e econômico, sem políticas públicas fortemente baseadas na ciência e tecnologia moderna. Não temos condição. A medicina vai evoluir cada vez mais para a aprendizagem de máquinas em diagnósticos, todos os processos industriais vão evoluir para isso, vai ser altamente importante a computação. Dou outro exemplo, que as pessoas às vezes falam, o chamado computador quântico, que usa, nós chamamos de mareamento mecânica quântica, para ter novos tipos de computador. Né? Nós temos muitos cientistas no Brasil que têm trabalho de altíssimo nível nisso, mas não tem ação articuladora do Estado para promover. E nenhum país do mundo tem, na verdade, um computador quântico, só usa os processos quânticos, né? Bona fide, vamos dizer, totalmente nisso. Mas o Estado deveria investir nessas coisas. Então, isso que eu falo, nós temos que ter uma visão, não podemos mais pensar em fazer na Amazônia, uma zona franca de Manaus, baseada em tecnologia da década de 50. Nós estamos agora em 4.0, podemos produzir energia eólica, podemos comunicação, internet por satélite, transporte por rios muito mais desenvolvido, arranjos pequenos, educação mais direta, e nós temos que ter essa visão, senão nós vamos patinar sempre. Uhum, perfeito. O senhor foi do INPE de 2016 a 2019, né? Antes da gente contar da tua saída do INPE, da gente discutir um pouco esse momento, conta para mim um pouco o trabalho que o senhor fez lá. A gente fala de programa espacial brasileiro. Eu lembro até, muitos anos atrás, eu fiz reportagem, tinha até um mascote, né, o Cosminho. Depois a gente teve um ministro astronauta. Distingue um pouquinho aqui para o nosso espectador o que faz o INPE e o que é o Programa Espacial Brasileiro, que, inclusive, pelo que eu li de declarações suas recentes, é algo que o senhor quer ter como um dos projetos aí, reavivar, né, esse projeto que está meio adormecido. O INPE tem várias atividades que são altamente essenciais para a sociedade, né? Inclusive é curioso, porque quando se foi o primeiro satélite desenvolvido para monitoramento da Terra, os satélites Landsat, no final da década de 60, começo de 70, o Brasil, através do INPE, foi o terceiro país do mundo a começar a desenvolver sistemas de análise de imagens de satélites. Inclusive, as primeiras reuniões do Landsat, os 3 países se reuniram, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Sabe? E logo no começo, na década de 70, então o diretor do INPE, uma pessoa importantíssima para a ciência brasileira, o Dr. Fernando Mendonça, instalou em Cuiabá uma antena receptora de satélites, que ela tem um INPE em Cuiabá, que lá é o Centro Geométrico da América do Sul. Né? Certo. Então, o INPE sempre teve uma preocupação na ciência espacial. Quando se fala em ciência espacial, muitos jovens querem ser outros astronautas. Né?
Mas, na verdade, a ciência espacial desenvolvida pelo INPE é principalmente para aplicações para a sociedade. Então, começou essa questão de monitoramento, usar imagens satélite. E com isso, já na década de 70, não eras nascida ainda, mas eu já era, eu já via, a meteorologia brasileira era atrasadíssima. Não se podia fazer previsão para 5 horas depois, 6 horas depois. Era baseado no chamado mapa sinótico. Né? Então, o INPE desenvolveu toda a meteorologia moderna usando satélites. Como que ele fez isso? O INPE mandou para o exterior vários dos seus pesquisadores jovens que recentemente entraram para fazer doutoramento no exterior, sabe? Para trazer o melhor possível do que se conhecia em meteorologia. Aliás, um dos que foram, o doutor Antônio Divino Moura, depois foi presidente do INEMET 13 anos, e a questão de 4 anos atrás, ganhou o prêmio da Sociedade Meteorológica Mundial, equivalente ao prêmio Nobel em meteorologia. Então, às vezes a sociedade não vê, quando vê lá na Globo, previsão para vários dias, ou entra no CPTEC para ver, não tem a noção de quanto foi investido em ciência e tecnologia. Aquilo não se faz comprando tecnologia, tem que desenvolver aqui. E já no final da década de 80, o INPE começou, então, foi em 88, o sistema de monitoramento da Amazônia. Viu a importância de monitorar o desmatamento na Amazônia. Né? Então, a série histórica de dados do momento da Amazônia, que desde então, é respeitada mundialmente como a melhor série histórica de monitoramento de desmatamento em florestas tropicais. Isso mostra o protagonismo que tinha o Brasil, o INPE, com relação a isso. E, além disso, foi também, no começo da década de 80, instalado o Programa Espacial Brasileiro, que tinha 2 pernas. A perna militar, que desenvolvia os lançadores, os foguetes, né? E a perna civil, que é o desenvolvimento de satélites. Isso foi da INPE. Então, o INPE criou, não tinha conhecimento de engenharia espacial, educou dentro do próprio INPE seus engenheiros, etc., e desenvolvendo satélites. Hoje em dia, o INPE domina toda a tecnologia para desenvolver satélites ópticos de observação da Terra. Além de ter vou dar um outro exemplo que as pessoas, saiu no jornal há pouco tempo, as pessoas não se dão conta, porque essas coisas ficam um pouco distantes da sociedade. O Sol, Flávia, ele tem o que chamadas erupções solares, que mandam uma descarga enorme de partículas carregadas na direção da Terra. E a intensidade do Sol, ela varia em períodos de 11 anos. A cada 11 anos aumentam. Essas partículas carregadas, quando entram na Terra, se nós não tivéssemos o campo magnético da Terra, não haveria vida na Terra, porque elas destruiriam toda a vida. A razão que nós temos vida é que essas partículas, ao baterem no campo magnético na Terra, se deslocam, vão para o Polo Sul e para o Polo Norte, criando as chamadas auroras boreais. Interagem com a atmosfera, que é a aurora boreais. Ora, mas acontece que o Brasil, em cima da América do Sul, nós temos um mínimo do campo magnético da Terra. Então, quando erupções muito fortes, pode ter uma penetração muito forte dessas partículas que podem causar danos seríssimos. Primeiro para aviões, comunicação por satélite e, às vezes, até criar problemas com redes de transmissão na Terra. O INPE, atento a isso, criou um sistema chamado Sistema de Clima Espacial. Então, com medidas em toda a Terra e com satélites, eles fazem medidas dessas erupções que vêm do Sol e, com uma antecedência de 8 horas no mínimo, pode dizer, olha, desliga o equipamento, vai ocorrer isso ou aquilo. Certo? Então, só para dar um exemplo, um satélite japonês altamente desenvolvido, eles não deram atenção a isso quando cruzaram essa anomalia, chamada anomalia do campo magnético do Sul, né? Quando cruzaram o Brasil, caiu, o satélite caiu, seu sistema de controle foi destruído. Então, a ciência espacial é o moderno, né? E agora, inclusive, a China e a Índia já estão fazendo agricultura de qualidade, de precisão, monitorando as máquinas de plantio, tudo por satélites. Então, nós temos várias possibilidades. A aplicação da área espacial em benefício da sociedade é importantíssima no Brasil, por isso que não é o CNPq, mas está no plano
da ministra Luciana Santos, fortalecer novamente o programa espacial. A colaboração com a China foi praticamente descontinuada pelo governo Bolsonaro, deixamos de fazer satélites, e na visita do presidente Lula à China próxima, creio que abril, vai levar novamente a proposta de reatar essa colaboração, para nós fazermos 2 novos satélites de colaboração com a China. Muito bem. Não, esses exemplos são muito ricos, né? Porque, como o senhor falou, nem sempre a gente consegue materializar o efeito de um investimento científico, de uma inovação na nossa vida cotidiana, né? E eu achei muito, muito ilustrativo. Muito bem. Aí o senhor esteve, então, no INPE, liderando o INPE, de 2016 a 2019, quando o ex-presidente Bolsonaro passou, então, a desacreditar a ciência que saía do INPE e que não lhe era conveniente, porque apontava que, então, o desmatamento estava descontrolado, basicamente, né? Caminha um pouco comigo no que foi esse momento para o senhor. Então, primeiro, o que os dados estavam te mostrando e como é que foi a tua decisão de sair? E o que isso se tornou para o senhor, né? Essa luta, porque o senhor se tornou uma espécie de um advogado de defesa da ciência numa época em que a ciência estava muito sob ataque. Tudo bem que depois, na pandemia, o foco desse ataque ficou mais nas ciências médicas, mas é um ataque sistemático, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor o que esses dados estavam revelando e como é que foi esse momento seguinte à sua saída. Flávia, isso é realmente importante. Na verdade, os ataques ao INPE começaram logo que o governo tomou posse. Os ataques estavam concentrados no desministro, como falam, Ricardo Salles. Já em 15 de janeiro de 2019, deu a primeira declaração à Folha de São Paulo que os dados do INPE não tinham precisão suficiente para eles tomarem ações de medida, né? E aí você veja como é maldosa e ardilosa essa ação de pensamento negacionista. E os dados do INPE serviram ao governo Lula para reduzir o desmatamento de cerca de 80% de 2004 a 2012. Em 2004 teve um pico de desmatamento na Amazônia de pouco mais de 20, se não me engano, 27 mil quilômetros quadrados desmatados, caiu para pouco mais de 4 mil em 2012. Baseado, é claro, em ações contundentes do governo para proibir o desmatamento, mas baseado nos dados fornecidos pelo INPE. Esse resultado, inclusive, foi chamado pela revista Nature um exemplo paradigmático de controle ambiental na última década, falado em 2012 isso. Ora, e além disso, o INPE, por que o Ricardo Salles atacava? Porque o INPE, primeiro, é do Ministério de Ciência e Tecnologia, então não era do Ministério do Meio Ambiente. E tinha uma bastante independência de colocação de dados e uma respeitabilidade mundial enorme. Esses dados do INPE deram origem a cerca de 1.500 teses de doutorado de trabalho pelo mundo todo. Os dados são fornecidos e a política do INPE fornecida de forma aberta. Qualquer cidadão, mesmo exterior, pode entrar na página Terra Brasília do INPE e ver todo o desmatamento. Sempre foi uma política do INPE. E isso incomodava o governo, né? Incomodava principalmente o Ricardo Salles, porque o que ele queria fazer? Ele queria tirar o controle do desmatamento da Amazônia pelo INPE e contratar uma empresa estrangeira pelo próprio MMA, uma empresa chamada Planet, uma empresa americana, que tem condições de prover dados, né? Mas não teria uma série histórica com a respeitabilidade do INPE. E, é claro, o MMA contratando uma empresa, a empresa vai fornecer os dados que o MMA gostaria de ter, mentindo sobre o desmatamento. Mas foram ataques contínuos durante todo o primeiro semestre de 2019, todos apropriadamente respondidos pelo INPE, ou por mim, ou pelos técnicos que avaliavam o dado, até que no começo de junho de 2019, o general Heleno deu uma entrevista para a BBC dizendo que os dados do INPE estavam sendo manipulados contra os interesses do governo.
A BBC imediatamente me contatou, o Correio della Sera também, o Le Monde me contatou. Eu não respondi a eles. Eu fiz um ofício ao ministro Marcos Pontes, então, que tinha que me reportar, meu chefe, né, chamando a atenção que isso não poderia continuar assim, que eles resgatassem o canal de diálogo que o INPE sempre teve, o IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente, inclusive me propondo que o INPE desenvolvesse novas ferramentas, se eles quisessem, para facilitar a análise dos dados por ele. Né? E eu alertei, porque se continuar isso, vai ser muito ruim para o governo, porque o prestígio do INPE vai dar uma repercussão enorme ao que vocês estão fazendo, já está dando. Certo? Uhum. Colegas da NASA me escreviam, da Agência Espacial Europeia que eu tinha visitado, me escreviam, da Itália, vai ter, mas não foi, não, de todos, sei lá, eu mandei, sei lá, uns 10 ofícios para o ministro Marcos Pontes, nunca tive uma resposta, nenhuma resposta. Né? Então, eu percebi claramente, até um colega meu militar, não vou dizer da Força Aérea, falou, olha, tem realmente uma intenção de continuar os ataques do INPE, né? Talvez levar a tua demissão para botar um militar tomando conta aqui e fazer o que vocês querem. Então, eu vi que não era uma questão só de idiotice negacionista, né? Mas de um plano de desconstrução da validade dos resultados do INPE, da ciência feita pelo INPE. Por isso que quando o presidente Bolsonaro respondeu aquela pergunta, né? Aliás, foi pergunta feita pelo Dom Phillips, naquele repórter inglês, foi ele que fez a pergunta, se os dados do INPE estavam errados ou não. Ele falou, são categoricamente os livros que são mentirosos. Né? Por isso que depois de um tempo de pensar, falei, não, olha, não vai ter mais saída. Ou eu faço de uma resposta contundente, que vai à imprensa e, de certa forma, proteja o INPE, ou eu não terei saída. Né? Por isso que eu dei aquela resposta contundente. E depois disso, né? Depois da tua saída, o senhor então se manteve sempre muito ativo na imprensa, nas redes, inclusive, né? Sempre denunciando essa tentativa de desmonte, de desconstrução, de destruição, na verdade, né? Não é nem desconstruir, né? Como é que foram os anos seguintes para o senhor? Como é que foram os ataques que o senhor recebeu? Como é que foi, por outro lado, a acolhida de outros setores? Enfim, conta um pouco para a gente o que foram os anos seguintes. Olha, Flávia, eu nem sei se eu me lembro muito dos ataques, porque eu lembro das coisas boas. Né? A receptividade, a reação da comunidade científica, primeiro nacional, depois internacional, foi exemplar. Né? Passou uma semana, tive apoios fortíssimos da Academia Brasileira de Ciência, da qual sou membro, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? E mais ainda, o que mais me encantou foi que teve um professor da Universidade de Maryland, que faz medidas na Amazônia para a NASA, né? Imediatamente publicou um artigo confirmando os resultados todos do INPE, dizendo da série histórica, né? E inclusive fazendo uma menção que era um absurdo a minha demissão, e mostrando a qualidade, porque não sou eu que levantava os dados, não era eu, são os pesquisadores, meus amigos do INPE. Né? E depois um pesquisador do Max Planck, da Alemanha, usou os dados do satélite Sentinela da Agência Espacial Europeia e comparou os resultados do sistema DT do INPE de um ano anterior, confirmou todos. Então, tudo foi confirmado e, pelo menos, eu posso agradecer o interventor que o ministro colocou lá, o coronel Darton, né, que ele não proibiu que os dados do INPE continuassem sendo divulgados. Isso era meu medo, né? Mas eu tenho a impressão que ele não podia proibir, porque alcançou tanta imprensa, a atenção foi tão grande, e também até a China me escreveram uma carta, meus amigos lá que estavam fazendo dados de desmatamento da Amazônia como controle. Né? Não teria como esconder o sol com a peneira. Né? Eu acho que isso foi talvez a relevância da minha reação, trazer o problema à tona e evitar que os ataques continuassem. E para concluir, professor, o senhor acha que, diante de tudo que aconteceu, tanto do ponto de vista do desmatamento que o senhor
monitorou, acompanhou ali naquele começo, e a gente sabe que depois a situação se agravou muito, quanto esse descrédito da ciência. O senhor está otimista? O senhor acha que há caminhos de recuperação? Porque, assim, eu até fiz um vídeo sobre isso esses dias, a gente às vezes fica com um pouco essa sensação, o pior já passou, mas a gente sabe que tem uma coisa dormente, e às vezes nem tão dormente assim, dependendo do fórum em que você está, né, de prosseguir com essa mentalidade, com esses ataques, com esse descrédito. Como é que o senhor está enxergando essa recuperação para o futuro? Olha, Flávio, eu tenho que eu classificaria como uma esperança cuidadosa, certo? Porque eu vi muita reação, inclusive da sociedade, muitos que mandam mensagem, me encontram na rua, eu vejo um despertar claro da importância da ciência para o nosso desenvolvimento, né? Mas o negacionismo e aqueles que querem acreditar, trabalhar contra a ciência, tem toda a razão. Está vivo e ativo, certo? Porque, infelizmente, as redes sociais facilitam muito isso. Eu tenho chamado a atenção sobre isso, até numa discussão que eu tive com uma ex-diretora, aliás, era diretora presidente de edição da Scientific American por 13 anos, ela chamou atenção muito sobre isso, que as redes sociais acabaram estimulando na sociedade uma ansiedade muito grande por respostas rápidas e não complexas, certo? Que vão ao encontro do que eles querem já acreditar. E isso é muito explorado pelos negacionistas e continua sendo explorado. E, às vezes, é difícil para a comunidade científica responder, porque certas respostas científicas necessitam uma certa profundidade, não tem jeito, né? Então, nós, cientistas, temos que aprender como fazer isso, talvez fazer um acoplamento melhor entre as redes sociais do que os artigos maiores que podemos colocar na internet, né? E temos que trabalhar contra isso, porque, infelizmente, principalmente no nosso país, Flávio, o que eu chamo de alfabetismo científico é muito baixo. As nossas escolas não são boas, os alunos não fazem laboratórios, aquela velha história fala, teoria é uma coisa, a prática é outra, que não tem... Eu sempre falo, teoria e experiência na ciência são unidas o tempo todo, né? Mas isso vai em conta do que as pessoas querem acreditar, e não só no país, viu, Flávio? Se vê também nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa também se vê, até na Ásia. E esse trabalho vai continuar. Então, nós vamos ter que estar alerta, ter esperanças que possamos evoluir, melhorar muito o nosso ensino, isso é um chavão, mas é claro que temos que fazer, melhorar nosso ensino médio, melhorar o nível de conhecimento da sociedade. Esse é o único remédio que nós temos. Muito bem. É um desafio global e geracional, né? Sem dúvida. Vamos nessa. Professor, muitíssimo obrigada pela tua entrevista aqui e boa sorte aí no novo trabalho, na nova empreitada. Um grande abraço. Obrigado, Flávia, pela oportunidade. Até a próxima.